Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje é uma notícia triste, então o falecimento do Papa Francisco, acho que todo mundo já deve estar sabendo a essa altura. Gostaria de pedir orações para ele, né, para que ele possa, para que Deus possa ter a misericórdia e a piedade dele. Assim como de todos nós, então uma oração para ele. Esse vídeo de hoje é mais para tratar algumas controvérsias do seu papado e algumas coisas posteriores e coincidências que estão ocorrendo neste exato momento. Sou católico, cristão, mas nesse momento, principalmente, nós não podemos negar essa conspiração que está havendo contra o Vaticano e a Igreja Católica Apostólica Romana. Existem muitos ataques coordenados sendo feitos contra a Igreja Católica há muitos anos, até contra o próprio cristianismo, né? Um antissemitismo muito forte, enraizado, e é disso que a gente vai tratar nesse vídeo. Tanto ataques coordenados na parte da mídia como um todo, né, de infiltrações por parte de agências secretas de governos e estados que tendem e têm a intenção, com o próprio marxismo, comunismo, leninismo, trazer um globalismo para o mundo. Então essas forças, essas agências também infiltraram muitos agentes dentro do próprio Vaticano, da própria Igreja Católica. Então a gente pode ver muita notícia aí dizendo de abusos por parte de padres e paróquias e tudo, mas a gente tem que entender que no mundo inteiro houveram infiltrações. Dito isso, o vídeo é para trás desse panorama e a gente conseguir entender e tirar algumas conclusões. Gostaria de trazer várias coincidências aqui que, na verdade, eu não acredito em coincidência, mas ou seria uma sincronicidade ou seria um próprio projeto em andamento. Eu acredito que esse Papa deixou um legado um pouco controverso, principalmente algumas falas pró-palestinas, agenda LGBT, uma agenda woke, um Papa mais ecumenista, ou seja, queria juntar todas as religiões, que é um cenário perfeito para o que a gente está tentando traçar aqui nesse canal. No último vídeo, inclusive, a gente já falou bastante sobre isso, né? Sobre essa agenda Great Reset. Tem bastante vídeo falando sobre isso, mas se enquadra muito com a agenda que esse Papa trouxe, esse Papa colocou em prática. A gente não pode lembrar que o Papa Bento XVI era o antigo Papa e foi o único Papa que foi deposto. Era um Papa que tinha a mídia toda contra ele, então falava que ele era nazi, do pessoal lá do Bigodinho, que ele trabalhou nessa época, mas apesar disso ele era uma pessoa, ou de fato ele trabalhou, né, mas naquele governo, porém ele sempre foi uma pessoa, um cristão muito fervoroso. Então ele é um filósofo, um teólogo muito importante, que entende muito da fé católica, da fé cristã, e sempre trouxe isso. E ele foi deposto e colocaram esse Papa argentino, né, o Jorge Bergoglio, foi colocado no lugar dele. E o Papa Bento XVI foi parar no mosteiro, ficou lá por muito tempo sem dar nenhuma entrevista, sem falar nada em público, até sua morte, que foi até agora há pouco tempo. Também peço orações, a gente deve orar por todos eles. Isso traz um caráter um pouco nebuloso, né? Porque nós tivemos um Papa deposto, colocado de lado, para instaurar e colocar um outro Papa com uma agenda totalmente mais aberta. Isso gera dúvidas, né? Então eu até vou mostrar aqui para vocês as principais notícias que estão sendo vistas hoje. Morre Papa Francisco, Pope Francis, Antichrist e comunista. Então essa é a tendência do momento, as perguntas que giram em torno do papado dele. E a gente tem a profecia de Nostradamus, profecia do São Malaquias, que diz que esse é o último Papa, esse foi, só que a gente tem esse gap, se a gente não sabe se era o Bento XVI, Francisco foi colocado no lugar do Bento XVI, então seria o mesmo papado, isso que eu quero dizer. Então existem várias coisas. Então essas duas profecias, e também nós temos a profecia do Apocalipse, né, 17, versículos 10 e 11, que é mencionado: são revelados 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio, mas quando vier durará muito pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei, um dos 7 que se encaminhava para a perdição. Então, a gente vê que depois do Tratado de Latrão, a Igreja Católica começou a considerar como reis, e o 8º rei seria esse de agora que vai entrar após o Papa Francisco.
Então veja que também tem essa coincidência, né? Digamos assim, para não falar de outra forma, porque quando é bíblico, para mim é uma profecia que pode ser sim muito bem certa de ser cumprida, depende muito da interpretação, mas esta é uma interpretação plausível, na minha opinião. Então está sendo muito discutido sobre isso, já dei uma pesquisada, está sendo muito falado realmente. E quais seriam esses outros 12 papas? Então aqui a gente tem a foto dos outros 12, que seriam como se fossem 12 apóstolos, também muito simbólico. Esses seriam os papas possivelmente vão assumir após agora o Papa Francisco. Então a gente tem 3 profecias, sendo uma bíblica, a outra de São Malaquias de 1096, 1100 depois de Cristo, e a de Nostradamus, que eram poesias que ele fazia, mas geralmente coincidia das coisas acontecerem. Então, traçando aqui um panorama, tudo para trazer, na data de 2030, que a gente já discutiu bastante aqui nesse canal, nós teremos em tese, um Great Reset. Então, isso tem que mudar da forma que toda a igreja também, todas as igrejas, todas as religiões também se unam. E isso é muito perigoso, porque a fé cristã é a salvação, Jesus Cristo é a salvação. Então a gente não pode deixar que essa verdade não seja inibida e da forma é o único Salvador. Então não podem existir outros deuses. Se existir, a fé toda cristã não vai mais corroborar. Em tese, a gente pode estar vendo o fim da própria igreja. Outros 2 eventos que ocorreram e não podem ficar de fora é que neste exato momento da morte do Papa, o Klaus Schwab também pediu demissão para sair ainda hoje do Fórum Econômico Mundial. Isso é muito estranho, também conforme uma agenda pré-estabelecida. Não que ele seja... tem pessoas que falam, nossa, foi tarde. Pô, o Fórum Econômico Mundial nunca deveria ter existido. E dessa forma, quem entrar no lugar dele também já vai ser uma pessoa com a agenda até mesmo pior que a dele, né? Ele não sairia para deixar alguém melhor entrar. Então, em 2030, a gente tem o que nós chamamos de Great Reset, Golden Age do Donald Trump, que ele vem falando, e também a coincidência que o próprio J.D. Vance, o vice-presidente americano, foi a única pessoa que encontrou com o Papa Francisco numa missão oficial. Então, a última aparição oficial na agenda oficial, não, ele depois falou em público em Roma, ontem na Praça do Vaticano, mas ele teve uma agenda oficial com o J.D. Vance. Então, ele apareceu junto com ele, conversou com ele, e isso também soa estranho, porque é um cara da PayPal Mafia, Peter Thiel, né? AI, Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, encontrou com o Papa, logo na sequência a gente nota o falecimento dele. É uma coisa meio estranha, é uma situação desconfortável, é uma situação que deixa a gente pensando, porque a gente sabe do que essa elite é capaz. E o que não pode ficar de fora desta análise é que o arcebispo Carlo Maria Vigano foi excomungado pelo Papa Francisco. E ele fez uma declaração muito forte, uma pessoa sim convicta que expôs John Podesta, aquele rapaz da ilha que utilizava a ilha dele como colateral, como ameaça contra as pessoas. Você sabe de quem eu estou falando. Foi suicidado na própria cela, né, depois de comentar o que ele ia falar. Estamos aguardando a lista que o Trump falou que ia soltar dele. Já tem vídeo nesse canal falando disso, de ele ser um agente secreto de uma agência, e eu já falei sobre isso, procura aqui no canal, vou deixar o link desse vídeo aqui. Também falando da Ghislaine Maxwell, outra pessoa muito influente junto com o cara da ilha, que utilizava o pessoal, também fazia parte dessa mesma agência secreta. Ele expôs tudo. Se vocês assistirem o vídeo, eu considero que vocês devam assistir. Todo mundo deve ver esse vídeo, porque ele expõe de uma maneira todos os nomes ali que basicamente corrompem todo o deep state americano, o globalismo de uma forma geral. Agora, o que corrobora para mim tudo isso é essa parte do Apocalipse 17, que menciona desse 8º rei, digamos assim, que foi considerado após o Acordo de Latrão, em 1929, que também coincide com o período que nós estamos prevendo para uma nova recessão.
Inclusive, há 2 vídeos atrás que eu postei nesse canal, a previsão da data que os analistas financeiros americanos estão colocando para essa grande depressão que vai ser até pior que 1929. Que nós devemos entender também que se essa liquidez global foi criada do nada, ela também pode sumir do nada. E isso que eu quero que vocês entendam. Então, há 2 vídeos atrás, eu coloquei uma data possível para isso. Então, quem segue esse canal não vai perder dinheiro. Quem segue esse canal vai estar sempre atento a tudo que está ocorrendo no mundo, porque eu fico em cima e aqui eu trago tudo para vocês em primeira mão, conforme as notícias e as informações vão chegando. É um dia muito triste, agora a gente tem que ficar esperto com quem será o próximo Papa, qual a agenda dele, e a gente tem que entender que a instituição religiosa da Igreja Católica também é feita por homens. Isso faz com que, se eles nos desviem da fé cristã e do que os ensinamentos de Cristo colocam, nós devemos ir contra. Nós não podemos aceitar as falas deles como certas. A gente precisa ter análise, a gente precisa olhar o que está sendo dito, porque nós entendemos aqui, quem segue esse canal, o meu intuito é que vocês entendam o que a agenda global está tentando passar para vocês. Qual é essa agenda, o que eles querem que aconteça nos próximos passos e, de fato, implementar tudo que eles vêm dizendo que vão implementar há séculos. Então, agora, uma dica para vocês. Estou lendo esse livro, O Último Papa, uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Eu estou no começo ainda, se vocês verem o que eles são capazes de fazer, aqui nesse livro eles tratam de rituais dentro do Vaticano. Então eu vou finalizar esse livro, vou contar aqui para vocês também, porque esse é um livro de Malak Martin, que é um exorcista do Vaticano. Ele descreve tudo que se passa dentro do Vaticano, que ninguém pode nem imaginar, né? Até como foi instaurada que ele menciona aqui, New World Order. Então lá dentro, como começou, ele explica tudo e é uma história assim que eu tô no começo ainda, tô na página 90, então ainda tem uma boa trajetória aí para eu apreciar esse livro. O link desse livro, se alguém quiser, vou deixar aqui embaixo também, junto com o link dos outros vídeos no qual eu comento a data dessa recessão e também sobre essas pessoas que esse arcebispo que foi excomungado pelo Papa Francisco mencionou. Então a gente já tem um vídeo falando de tudo isso aqui no canal, corroborando também com o que esse cara tá falando. Um ponto aqui a se acrescentar, esse vídeo, apesar da pessoa falar tudo, atrás dele vou até colocar uma capa. Eu não vou passar esse vídeo justamente para o canal não ser banido, então para a gente conseguir continuar trocando informação aqui, mas assistam ao vídeo, mas vejam que a imagem de trás é Jesus Cristo com um dedo assim, numa forma parecida com aquele Bafomé. Não gostei dessa imagem dessa forma, não sei, fica meio simbólico também, a gente não pode deixar de analisar. Então, por isso, mas tudo que foi dito pelo arcebispo corrobora com tudo que é falado a respeito dessa grande elite Deep State. Me diz aqui o que você achou dessa análise, se você entende dessa forma, qual a sua percepção sobre esse cenário todo, que eu quero saber, a gente continuar conversando e eu vou mantendo vocês atualizados. Assistam os demais vídeos, não perca tempo